Olá, queridos, muito bom dia. Que a graça, a paz, a comunhão e as consolações do doce Espírito esteja com você e com sua família nesta manhã. Estaremos, então, hoje, adentrando no estudo, mais uma vez, estudando aí a leitura, o livro, a carta, a epístola de Pedro. E vamos, então, à leitura em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13, e vamos encerrar a leitura no capítulo 4 até o verso de número 6. Então, assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, quem é que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se compadecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis. E não temais em suas ameaças, nem vos turbeis. Antes, santificai em vosso coração, em vossos corações, a Cristo como Senhor, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é sofrer desfazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe rejeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também, vós, desse mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou no pecado. Cessou no pecado, aqui no corpo, que ainda vos resta na carne. Não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado tenhas suprido, ou melhor, cumprido a vontade dos gentios, dando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonalias, bebidices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isto que foi pregado o evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito, em Espírito. Assim, então, nos diz a palavra do Senhor, e que Deus abençoe assim a sua palavra. Vamos, então, à nossa lição e pensando em poder em meio à ação. E se pensarmos em poder, é sempre uma ideia muito interessante pensarmos em poder, porque até mesmo os super-heróis,
A ideia do poder nos super-heróis é sempre interessante porque eles sempre desempenham um papel, seu poder para a justiça. E sempre há na ideia, nas histórias, um vilão. Então, o poder sempre é manifestado contra um adversário e também é manifestado para benefício e para justiça. Então, isso é interessante. Se pensarmos, então, no Evangelho, nós podemos ver que muitos são, nessa realidade, no tempo que temos vivido, vivem um cenário de perseguição, um cenário de intolerância religiosa, um cenário de real perseguição com risco de morrerem. Você sabe disso? Você é conhecedor desses fatos. Mas a revista nos conduz a pensar se há realmente, diante desses fatos, diante da realidade de que irmãos nossos morrem literalmente por pregar o evangelho, se existe algum tipo de perseguição religiosa aos crentes no Brasil. Eu quero que você pense nessa pergunta, se realmente há perseguição religiosa no Brasil. Porque aí nós vamos pensar justamente na realidade do que estamos falando aqui, que viviam perseguição, o povo que estava sendo perseguido, e você deve, então, pensar de forma muito especial nisso, bom? Mas a lição vai nos conduzir ao primeiro ponto, que é o testemunho em tempo de sofrimento. E é muito difícil, é um tempo muito difícil, e nós sabemos bem, porque nós estamos falando e trazendo essa mensagem num tempo em que somos conhecedores do que temos vivenciado no nosso tempo, tanto sofrimento por conta desse vírus. E então a pergunta é essa: como devemos testemunhar? Como testemunhar diante de tamanhas dificuldades, diante de tamanhos sofrimentos? Mas aí então a pergunta que aqui nós temos é justamente essa. A ideia que o texto nos traz no início é de um povo que estava sendo perseguido, mas justamente porque eles não tinham razão para serem perseguidos. Isso que eu quero que você pense. Não havia motivos, eles eram maltratados sem motivo algum, sem razão de ser. E aí o que o cristão faz diante disso? Isso se chama injustiça. O que você faz quando é injustiçado? Qual justiça você usa quando é injustiçado? A revista nos leva a pensar sobre isso. Como era a condição, como foi a condução destes crentes diante do sofrimento, da injustiça? E aí nós vamos pensar nessa possibilidade de sofrer, na possibilidade do sofrimento injusto, a possibilidade do justo sofrer, sim. Mas qual é a atitude dele diante desse sofrimento? E aí nós vamos pensar que a justiça de Deus no Evangelho salva o arrependido e condena o impenitente. A graça de Deus, ela manifesta o seu poder e misericórdia diante daquele que se considera culpado. Olha que interessante. O culpado recebe perdão por ser culpado e reconhecer sua culpa. Por outro lado, aquele que acha que está condenado. A justiça que eu tenho e que você tem só foi garantida por conta de Cristo. Voltou. A justiça que eu tenho e que você tem só nos é possível por conta de Cristo. Só é possível a misericórdia e a graça chegar até nós porque Cristo fez algo por nós. Ele se fez justiça por nós. Isso é muito sério e muito importante de você pensar. E aí, por isso que estes que agora sofrem pelo Evangelho
podem se considerar bem-aventurados, porque eles são estes que recebem o poder de Deus de serem aperfeiçoados no momento da dor, da aflição, do sofrimento. Porque você vai ver que 1 Pedro 5,10 fala que, ora, o Deus da graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Tudo isso é obra que Cristo faz em nós no tempo do sofrimento. E aí nós devemos entender que a nossa vida diante do sofrimento, que a nossa vida diante do coronavírus, que a nossa vida diante do medo de não ter vacina, medo de contratações, medo de problemas na polícia, medo da fome, medo do desemprego, medo da injustiça, tudo isso é legítimo, mas a vida do cristão deve ser uma vida de coragem. A vida do cristão deve ser uma vida com coragem. E não é uma vida com coragem no sentido de anular todo o sofrimento que tem passado, de anular toda a realidade do sofrimento, mas é entender que há algo além de todo esse sofrimento. Há algo além do sofrimento. Há algo além do sofrimento. A segunda reação, na verdade, a segunda forma de testemunhar é a reação diante do sofrimento. Agora, depois que já entendemos que há realidade sim de sofrimento, mesmo ao crente, nós vamos entender, em segundo lugar, qual deve ser a nossa reação diante de um possível sofrimento. Como devemos reagir diante do sofrimento. E aí nós vamos entender, em primeiro lugar, que é devoção a Cristo. A primeira atitude diante do sofrimento é devoção a Cristo. E devoção nos fala de reverência, nos fala de entronizar. Isso quer dizer que, no meu coração agora, quem tem o trono é Cristo, não os meus desejos. E aí eu entendo quais são as palavras desse que está sentado no trono do meu coração, que é Jesus. E se ele é aquele que nos sustenta, que é soberano, que é governador, que é rei, que é justo juiz, que é o Senhor que cura, o Senhor que liberta, o Senhor que conduz, o Senhor que traz nova terra, o Senhor que traz nova vida, o Senhor que constitui um novo povo. Esse Deus é o Deus que está conosco, meu irmão. Devemos, então, entronizar e reverenciar o nosso Senhor e nos colocarmos em confiança mesmo em meio ao sofrimento, para que assim entender que Deus nos sustém, Deus nos sustenta no sofrimento, nos permite viver uma vida com intrepidez e força, mesmo em meio às dificuldades. Jó disse no meio de uma grande aflição, de um grande sofrimento: eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra. Isso é convicção, isso é coragem, isso é intrepidez, isso é força. Mas é aí que você entende que não é uma força que vem de nós, é uma força que é dada por Cristo para nós, mediante o entendimento de que Ele é o Senhor. Mas, em segundo lugar, nós, além dessa devoção que o sofrimento nos permite confessar, é, em segundo lugar, uma prontidão para a defesa da fé. E essa prontidão para a defesa da fé não é um sentido de debate, não é um sentido de luta de forças, mas é um sentido de conseguir mostrar a esperança que há em vós. Como crentes diante de uma pandemia vivem num cenário de dificuldade, de medo, de incerteza, mas, por outro lado, tem uma segurança convicta no agir de Deus. Alguns perguntam, e creio que o testemunho cristão hoje tem sido muito, muito forte diante
dessa pandemia. Temos testemunhos do pastor Fabiano Nicodemo, que tem desenvolvido trabalho pastoreando na Itália, desenvolvendo ali uma congregação, que muitas pessoas têm se convertido a Cristo pela coragem, pela intrepidez, pela atitude, pelo testemunho cristão nessa pandemia. Então, a pandemia pode ser tempo de estarmos prontos para defender a nossa fé, prontos para defender a razão da nossa esperança. A esperança, nos diz a revista, é o foco de uma explanação racional que os cristãos devem ser capazes de dar a respeito de sua salvação. E aí, nós temos desenvolvido já, né, e você bem sabe que temos desenvolvido aí um estudo nas quartas-feiras sobre seitas e heresias, sobre qual a razão da minha fé, porque eu creio diferente de tal ou de tal religião, qual é a razão da minha fé, qual é a razão da minha esperança, por que creio no que creio. Isso é muito importante. Mas um outro aspecto, que é a reação nossa diante do sofrimento, é o modo de falar. Porque a forma como falamos revela muito do que está no nosso coração. A forma como falamos revela muito a quem confiamos a nossa vida, em quem nós temos confiado. Porque o Senhor diz que devemos falar com mansidão e temor. Mansidão e temor. Isso é muito sério, porque quando estamos num tempo de incerteza, de dor, de angústia, de sofrimento, de incertezas políticas, sociais da vida, nós temos a possibilidade de falarmos e de ser indesejado aquilo que falamos, porque foi no ímpeto do momento. Mas quando temos mansidão e temor, não estou falando que é fácil. É difícil, mas é possível. Quando falamos com mansidão e temor, nós podemos entender que Deus está no controle, que podemos ser diferentes em meio ao caos que está sendo vivido, que podemos reagir de forma positiva e de forma amável e respeitosa. Sabe, muitas pessoas têm falado hoje, aonde está o Deus de vocês diante desse cenário? E aí nós não podemos ser aqueles que vêm com acusação, que vêm com manifestações de coisas que são ríspidas, mas diferente disso. Devemos mostrar o amor, a amabilidade, respeito, uma reação positiva. E eu já falei isso aqui, quantos cristãos diante desse tempo têm sido mais desanimados do que o que não crê? Tem demonstrado mais insegurança, mais medo, mais, sabe, um cenário de não saber aonde está, de não saber quem conduz a sua vida. Mas é tempo de pensarmos nisso e também pensarmos na consciência pura. E aqui é interessante porque nos fala sobre uma vida coerente ao Evangelho. Isso quer dizer uma questão de boa consciência está intimamente relacionada com o testemunho. Porque o testemunho vai te dar autoridade. E aí isso nos faz pensar que quando o cristão é irrepreensível, os inimigos de Deus procuram uma forma de incriminá-lo. Mas quando há alguém que está no erro, facilmente ele é condenado. E dificilmente ele é respeitado por conta da sua conduta não estar adequada com a sua prática. Isso é muito sério, porque a nossa consciência deve ser pura, como alguém que vive o que fala. E isso é razão do nosso testemunho. Mas aqui também nos fala de entender a vontade de Deus no verso 17, tá bom? E o verso 15 fala de devoção e prontidão para defender a fé, o 16 do modo de falar e da consciência pura, o verso 17 sobre a vontade de Deus.
E a vontade de Deus é que continuemos praticando o que é bom. Quantos cristãos hoje eu ouço falando que não vale a pena mais fazer o bem, não. Ninguém está fazendo, não tem resultado nenhum. A gente faz o bem e continua sendo mal. A gente faz o bem e as coisas continuam desandando. Mas, meu irmão, eu quero que você entenda que, em primeiro lugar, o seu agir bem deve ser agradar a Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar, porque Ele é o primeiro na nossa vida, porque a Ele devemos entregar todas as nossas vidas. E aí vamos ver como que é difícil entendermos a presença soberana de Deus, como é difícil entendermos que Deus ele é soberano. Em um tempo de adversidade, Deus é soberano. Isso é muito difícil da gente entender, da gente pensar, mas a gente vai começar a ver, então, como é Cristo como modelo. E aí, o segundo lugar, a partir do verso 18 agora, a revista vai começar a nos falar de Cristo como modelo, como ele foi modelo de sofrimento, como ele reagiu diante desses sofrimentos. Olha só. Então, essa parte agora nos fala quanto ao relacionamento com os não cristãos. Relacionamento com os não cristãos. Antes falava de como reagimos diante do sofrimento, mas agora já é uma questão do testemunho, não diante do sofrimento, mas diante daqueles que não creem, tá bom? E aí nós vamos ver Cristo como modelo de vida. E por que Cristo foi modelo de vida? Em primeiro, porque a obra dele foi salvadora. A obra de Cristo salva. A gente vai pensar nisso, então, nesse momento. Então, vamos entender que a obra de Cristo salva porque ela é definitiva. Só há salvação no nome de Cristo, no sacrifício dele, porque há um cumprimento definitivo. Não precisamos mais de sacerdote. Não precisamos mais de entregar o sacrifício ao sacerdote para que seja perdoado os nossos pecados. Que Cristo foi que morreu uma única vez, de uma vez por todas, pelos pecadores. Porque a validade do sacrifício de Cristo é perfeita. Porque é um sacrifício expiatório, vicário, substitutivo. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus porque ele se fez sacrifício por nós. Ele substituiu, é um sacrifício substitutivo. O meu lugar era o lugar de ser condenado e morto, porque eu sou pecador. Mas Jesus tomou o meu lugar e pagou a minha culpa. Ele pagou o preço do meu pecado, pagou o preço da minha desobediência. Então, você deve entender isso, que o sacrifício substitui pagou justos. Voltamos. Toda vez que devemos, então, entender a internet está um pouco lenta hoje, mas devemos entender que o sacrifício de Cristo é substitutivo. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar na pena, na culpa, porque eu era culpado e ele tomou o nosso lugar. Por isso que a obra dele salva, que ele tomou o lugar na culpa que devíamos pagar. Mas ele não só foi pagador de um preço muito alto para nos garantir salvação. Ele também foi aquele que ressuscitou. Por isso que isso comprova, na verdade, a perfeição do sacrifício. A ressurreição de Cristo é apenas uma confirmação de que ele era sacrifício perfeito e que Deus aceitou a entrega dele.
E ele ressuscitou porque ele é Deus. Se ele não fosse Deus, ele não ressuscitaria. E como Deus, ele pagou o preço exigido por Deus Pai e ressuscitou, porque ele não tem pecado. E o salário do pecado é morte. Como ele já havia pagado o preço, tomando sobre si o pecado, após pagar essa pena, ele qual é a consequência agora daquele que não tem pecado? Não morrer. E se ele não tem pecado e não morre, ele tem que fazer o quê? Tem que acontecer com ele? Ressuscitar. É a lógica de quem é Deus. A lógica de quem é Deus e que paga um preço que não é dele, mas ele fez por misericórdia. Qual é a consequência lógica após isso? Ressuscitar. Que se ele não é pecador e o salário do pecado é morte, logo ele deveria ressuscitar, senão ele não seria Deus. E Cristo ressuscitou e hoje está realizado por isso. E aí vamos pensar em algumas características da aflição de Jesus. Tá bom? Olha só. Uma característica, sacrifício é muito importante, hein? Muito importante. Isso aqui é quase uma aula de classe de catecúmeno, né? Classe de batismo. A obra de Cristo foi expiatória, já falamos. Substituiu o meu castigo, ele tomou sobre si. Tá bom? E as minhas enfermidades, as nossas dores, ele tomou sobre si. Os efeitos do sacrifício são eternamente eficazes. Por isso, não precisamos mais oferecer sacrifício, porque ele foi o sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Isso é muito importante de pensar. Foram substitutivas. Nós já vimos que foram expiatórias. Por quê? Porque livra a nós da condenação, mas ela foi substitutiva porque ele morreu em nosso lugar. Então, veja, ela é expiatória porque eu não tenho mais que pagar. E ela é substitutiva porque Jesus pagou por mim. Bom, isso é importante. Não só expiatória, não só eternamente eficaz, não só substitutiva, mas também reconciliadora. A obra de Cristo foi reconciliadora porque ele nos permite agora contato, relação, intimidade com o Pai. Porque ele mesmo diz que agora nós podemos ser irmãos, filhos de um só Pai, irmãos do Senhor Jesus Cristo. O unigênito de Deus se torna o primogênito. O único filho de Deus se torna o primeiro filho de muitos irmãos. Por quê? Porque Deus abre em Cristo Jesus o início de uma família celestial, que é a igreja. Nós somos membros de uma família celestial. E aí nós vamos entender isso, que só Cristo poderia nos reconciliar, porque somente ele paga preço do pecado, que é morte. Em outro lugar, o sacrifício de Cristo foi violento. Ele morreu pela mão dos executores. Cristo morreu de forma triste, ele morreu com coroa de espinhos na cabeça, ele morreu arrastando a sua cruz, arrastando a própria cruz no qual ele seria pendurado. Cristo morreu de forma muito profunda, de extremo sofrimento. Mas tudo isso tem um resultado final, e o resultado final é ressurreição. Foi vivificado no Espírito, ressuscitou. Ele ressuscitou. A Páscoa simboliza isso. Cristo ressuscitou. Aleluia ao Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Amém. Em segundo lugar, a obra de Cristo não só salva. Hoje está difícil, meu irmão. Toda hora travando. Mas vamos lá.
a obra de Cristo não só é salvadora, mas agora vamos ver o outro aspecto, que é a condenação. A obra de Cristo, ela abre portas para a salvação eterna daqueles que creem, mas da mesma forma, abre uma condenação sem precedentes àqueles que rejeitam seu sacrifício. Isso é interessante, porque o texto diz que no verso 18 foi vivificado. E isso dá uma ideia de espiritualmente vivo. Enquanto que precisamos entender que esses espíritos em prisão no verso 18, de 18 a 20. E aí nos remete ao tempo de Noé. E aí a segunda questão é, não só quem são esses espíritos, mas também quem pregou. Primeiro, foi Cristo que pregou. O texto está falando que Cristo pregou esses espíritos e os aprisionou. Tá? Isso é interessante. Isso é interessante porque isso remete ao entendimento de que Noé foi um pregador, de que haveria juízo e que as pessoas deveriam se converter e voltar a Deus e entender que havia juízo de Deus sendo manifestado. Mas quem se salvou foi só a família de Noé. Por quê? Porque só a família dele creu. Então, aqui podemos entender que a morte está sendo consequência daquele que é rebelde. A morte é consequência da rebeldia. A morte é consequência da inimizade. A morte é consequência da idolatria, da impiedade, de se virar as costas para Deus. Isso é algo que nós devemos pensar. Mas não só a obra de Cristo salva, não só a obra de Cristo condena aqueles que não confiam nela, mas também há um efeito atual da obra de Cristo. Se ela não tem data de validade, se ela é definitiva, ela tem efeitos eternos e em todo o tempo. Seja nos primeiros séculos da igreja, seja no século XXI, nós podemos entender o sacrifício dele e os efeitos da obra de Cristo hoje podem ser vistos através do batismo, né? O baptismos, que é a palavra grega, né? A ideia de mergulho, de imersão, de passar por baixo, de estar embaixo. A ideia do batismo como aquele que se identifica com Cristo e recebe o poder do Espírito Santo que nos regenera. Isso é interessante, porque o batismo fala sobre vida nova, sobre transformação, sobre uma alma que agora tem compromisso em viver submisso a Cristo. Dr. Russell Shedd, um grande teólogo que morreu recentemente, infelizmente, Dr. Russell Shedd nos diz, eu tenho até aí a Bíblia Shedd, Dr. Russell Shedd diz, assim como a arca resistiu ao dilúvio, separando seus oito passageiros do julgamento, infligindo sobre os habitantes da terra que desafiavam a Deus. As águas batismais marcam a decisão de fé necessária para receber a salvação. Então, a importância aqui, eu até marquei aqui na minha revista, a importância do batismo como decisão de fé. O batismo não é apenas um momento, não é um momento mágico, não é um momento sobrenatural, é sim uma ideia de que eu decidi a Cristo como meu Salvador, então agora morro para essa vida e ressuscito. Ou melhor, e levanto e nasço, né? Uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus.
E aí você vê que o batismo não consiste na remoção da imundícia da carne, porque se assim fosse, pararíamos de pecar, e o batismo não é nesse sentido, não temos esse sentido quanto ao batismo, mas é uma forma de mostrar que nós precisamos publicamente confessar ao Senhor como Salvador. E aí nós vamos ver que o batismo só é eficiente por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que torna possível a realidade de uma nova vida. Isso é muito importante, pois por meio dela o pecado e a morte foram vencidos, como eu falei. Se Cristo não ressuscitou, não tem por que celebrarmos batismo, nem ceia. Porque se houve ressurreição, aí sim, nós podemos comemorar, nós podemos simbolizar o batismo, porque aí podemos viver uma nova vida, porque Cristo ressuscitou e Ele agora nos dá uma nova vida. E aí você vê que o poder que ressuscitou a Jesus Cristo, o mesmo poder, faz de novo o homem novo. O poder que ressuscitou Jesus Cristo faz nascer de novo o homem. É o mesmo poder, meu irmão, isso é glorioso. O mesmo poder que ressuscitou Jesus nos permite sermos novas criaturas, nos permite vivermos de novo pela fé no Filho de Deus. E aí nós podemos ver que o Senhor ressurreto foi exaltado mediante a ascensão e entronização à destra do Pai. Jesus ressuscitou, foi exaltado e elevado aos céus, e hoje se encontra à destra do Pai. E isso nos permite, então, entendermos que o Senhor reina e governa sobre todas as coisas. Por último, vamos pensar, diante de tudo que falamos, em viver conforme o modelo. Viver conforme o modelo que é Cristo. Viver conforme o modelo supremo de sofrimento. Nós falamos, enquanto estudávamos, e não conseguimos nem concluir a lição, né? No estudo de domingo sobre o Jardim de Getsêmani, e aquele que quer participar das glórias que Cristo oferece deve passar pelo seu sofrimento. Aquele que quer experimentar a glória de Cristo deve passar pelos seus sofrimentos. E aí precisamos pensar: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Como nos armar do mesmo pensamento que Cristo teve diante dos problemas, das aflições? Em primeiro lugar, abandonar o pecado, deixar o pecado. E aqui nos diz que é não sermos mais orientados pelas aspirações doentias da natureza carnal. A revista vai nos falar. Mas agora nos submetemos voluntariamente à vontade de Deus, para que assim tenhamos uma vida aqui que não é marcada pela atitude de blasfemar, de maldizer ao Senhor diante dos sofrimentos, mas pelo contrário, você glorificar a Ele, porque Ele tem sido nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. E aí, então, você vai ver comigo o segundo lugar de abandonar as práticas antigas, deixar o pecado e abandonar as práticas antigas, que é uma referência aos gentios. Aqui, como uma referência aos gentios que viviam em dissoluções de natureza sexual, uma ideia de libertinagem, de sensualidade, um tempo que temos vivendo de tamanha sensualidade. Devemos nos afastar das dissoluções, das concupiscências, que são os desejos carnais desenfreados,
devemos pensar nisso, das borracheiras ou orgias e bebedices. Essa é a ideia de borracheiras, orgias e bebedices, festas com comidas e bebidas em excesso que se tinha na época. As grandes festas eram feitas assim, onde não havia sobriedade, havia sim extrapolar e sair, perder o domínio de si. E aí, em outro lugar, uma ideia de detestar a idolatria. E a idolatria, uma ideia quanto aos banquetes aos deuses, né? Havia cultos pagãos em que haviam oferendas, haviam banquetes oferecidos aos deuses e cultos até mesmo em que haviam orgias sexuais, haviam relacionamentos sexuais de independente do sexo durante essas festas. Era algo muito comum na cultura romana, mas que então aqui Pedro orienta que eles abandonassem todas essas práticas e deixassem assim o pecado, rompesse com relacionamentos em que leva-se a difamação, a estranheza, a ideia de... E aí você vai ver, eu quero que você leia essa parte comigo, que já estamos então nessa ideia de romper com relacionamentos. Que diz: outrora e hoje, os cristãos são acusados de separatistas, de desprezar os costumes dos antepassados e de querer ser melhores do que os outros quando dão testemunho da segurança da salvação. Isso é interessante, vamos falar sobre isso. Os ímpios estranham porque não conseguem entender a atitude de afastamento do pecado e de não participar mais desse ambiente. Mas o cristão deve estar disposto a enfrentar essas reações através da mudança de atitude. Aqui nós vamos pensar justamente nisso. Eu já ouvi muito sobre isso e tem parte da minha família que não professa a fé em Cristo. E que dizem sobre algumas pessoas, algumas histórias que ouvem no bairro, que fulano se converteu, fulano, ciclano se converteu, e aí dizem assim, mas como é que pode? Fulano e ciclano viveram a vida inteira fazendo isso, aquilo outro, e agora se diz crente. Essa é a ideia, mais ou menos, de não levarmos em conta essas falas, mas entendermos que a nossa atitude como cristãos, agora novas criaturas, deve ser de afastamento do pecado, afastamento de tudo isso que nos afasta de Deus. Os relacionamentos que nos afastam de Deus devem ser cortados. Em quarto lugar, haverá um acerto de contas, porque Pedro lembra de um Deus que também é justo juiz e que haverá de julgar vivos e mortos. E aí, aqui no capítulo 5, Pedro se refere aos ímpios de todas as gerações, quer vivos, quer alcançados já pela morte, que igualmente serão alvos do julgamento para a condenação. Apocalipse 20, verso 11. Então, podemos ver que Deus é também justo juiz que julgará mortos e vivos naquele grande dia em que haverá julgamento para condenação. E aí vamos ver que o verso 6 fala a expressão o evangelho que foi pregado também aos mortos. Implica que a mensagem foi outrora anunciada àqueles mártires que agora estão mortos. Não é um sentido nenhum de Deus ter ido a lugares. Não é isso. É uma ideia de que a ideia de foi pregado também aos mortos é a ideia daqueles que já se foram. A ideia dos mártires. Mas que foram então condenados e julgados na carne a um martírio segundo os padrões humanos, aqueles que, de acordo com a lei, com o momento, não poderiam professar sua fé em Cristo, então foram mortos por conta disso. É isso que
o apóstolo Pedro quer dizer, mas que esses, apesar de mortos na carne, por professar a fé em Cristo, espiritualmente permanecem vivos, porque nós não morremos após a nossa morte, né? Nós não morremos espiritualmente após a nossa morte física. Isso é muito importante de você pensar. Então, precisamos entender que nós precisamos viver de acordo com a palavra do Senhor, mesmo em tempos de perseguição, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Então, que vivamos de acordo com a palavra, de acordo com a orientação do Senhor, entendendo que no momento da dificuldade, no momento da aflição, também é tempo de batalhar pela fé, também é tempo de testemunhar a Cristo, também é tempo de experimentar o Deus que é Deus bondoso. Então, que o Senhor te abençoe, que você tenha sido abençoado pela palavra, pela lição, e peço perdão pelos momentos que travou, bom? Mas se Deus quiser, vamos orar para que em breve essa pandemia acabe, esse problema tão ruim que nos assola, que acabe, para que possamos voltar à normalidade. Então, que Deus te abençoe. Forte abraço.